nunca passou pelo término de um relacionamento? A maioria das pessoas já teve ou vai ter essa experiência. Romance e conflitos emocionais. Este é o tema do livro Meu Primeiro Dia Sem Ela, do escritor jauense e professor de Geografia e Atualidades, Gustavo Martinho, que é nosso convidado de hoje aqui do Câmara Entrevista. Gustavo, obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço a chance de estar aqui, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, viu, Bruno? Bom, primeira vez aqui na TV Câmara, primeiro livro, seu ano está sendo cheio de lançamentos, novidades? Sim. Muito bom. Gustavo, como é que surgiu a ideia de escrever um livro? Já fazia tempo que você tinha essa intenção, essa vontade? Bom, primeiro que eu escrevo desde os 14 anos, né, por incentivo de uma amiga minha, e coincidi justamente com dois acontecimentos. Primeiro, essa amiga minha que me incentivou a escrever, e uma professora que eu tive no segundo colegial, que também me incentivou a escrever. E aí, desde então, eu comecei a escrever contos, escrevi alguns poemas, e aí, alguns anos atrás, acho que há uns 3 anos atrás, eu resolvi escrever um livro porque eu queria escrever algo substancial. Até então, a ideia não era publicar um livro, era um desafio pessoal, e começou assim, desinteressado, comecei escrevendo alguns capítulos e comecei mostrando para pessoas conhecidas. Toda vez que eu escrevia um capítulo, eu mandava para algum amigo, eles liam, começaram a se interessar, aí eu comecei a mandar para um casal de amigo meu, e eles acompanharam até a metade, os 15 primeiros capítulos, e estavam gostando, estavam dando uma retórica boa. Eu falei, acho que a ideia não é tão má. E foi daí que começou a ideia do processo dele. Mas foi como um desafio pessoal para ver se eu tinha a capacidade de conseguir escrever algo mais longo, com mais características. Bom, você tem formação na área de geografia, né, da aula de Geografia e Atualidades. O tema do livro não tem nada a ver com a sua área de formação. Como é que surgiu essa ideia e não escrever algum livro da sua área? Como é que foi? Primeiro porque minha história como escritor é dentro, né, dessa área mais literária. Mas eu escolhi o tema relacionamentos porque eu queria que fosse algo universal. E aí, dentro do contexto, eu comecei a escrever várias coisas antes de chegar nele. E pensei em muita coisa, política e tal, sociedade, mas são coisas muito complexas. Mas teria até mais a ver com a sua área, né? Pela atualidade, se fosse... Sim, mas a questão é que faltava repertório mesmo literário, porque demanda muita pesquisa fazer um livro relacionado a esses temas. E os relacionamentos é um tema universal que todo mundo tem essa experiência de vida, boa ou má, mas é mais fácil, porque a identificação é mais rápida, porque você, durante o decorrer da vida, passa pelas situações, você ouve as situações, então, quer dizer, você cria uma demanda mais rápida, e por ser um tema universal de fácil identificação, foi o que acabou sendo o motivo de escolher ele, assim, pela facilidade de escrever sobre isso. Resume pra gente um pouquinho do que é a história do Meu Primeiro Dia Sem Ela. Só não conta muito pro pessoal não deixar de comprar seu livro. Bom, rapidamente, eu queria escrever ele, como eu falei, um tema universal, mas eu queria sair é até estranho falar essa palavra, mas do clichê daquele romance onde você lê e se pergunta se o mocinho vai ficar com a mocinha e etc. Então, o enredo dele se passa exatamente quando o personagem termina a relação dele, ele sai de um relacionamento, para que dentro do contexto da história conseguisse trabalhar os aspectos da problemática das relações. Eu não queria trazer um romance tradicional. Eu queria trazer os aspectos psicológicos sobre a inteligência emocional, sobre o amadurecimento, sobre a transformação do ser humano. Porque se a gente for pensar numa questão cronológica, você não é o mesmo, né? Você não é nem o ser humano de ontem e não é o de hoje e não vai ser o de amanhã. Porque as influências ambientais influenciam no seu modo de ver as coisas e como você sente aquilo e interpreta aquilo.
Então a temática eu queria trabalhar o processo de adaptação do personagem, mas ao mesmo tempo trabalhar um processo de transformação, trazer uma ideia que aquele ser humano não era engessado, ele não era o mesmo. Então, quer dizer, se a relação dele terminou, tem fatores que estão além dele e daquela pessoa, porque vai muito do objetivo, vai muito das circunstâncias, né? Você se manter ou não em determinada situação. E uma das situações que a gente passa como ser humano é o relacionamento. Bom, são 3 personagens principais, né? Que é o rapaz que tem um término de relacionamento, a ex-namorada e uma moça que ele conhece depois. Eu li o livro do Gustavo, tive o prazer de ler o livro dele, e eu reparei que a personagem que ele conhece depois, que não é o ela do título do livro, né? Sim. Que o ela seria a ex-namorada, é a personagem que você coloca mais detalhes, você coloca, por exemplo, o nome dela. Sim. Os outros personagens, você não cita o nome. Por que essa escolha? Como é que foi isso? Sim, bom, o nome da Ana Lúcia, né, ou Ana Lucia, na verdade, ele vem de um gosto pessoal meu por Los Hermanos. Ele não tem nada a ver com o livro. É que em algumas músicas eles usam Ana Luzia, né, em uma das músicas. É uma banda que fala muito de sentimentos, Sim. Tem tudo a ver se for ver com a temática do livro. E aí é um nome que eu gosto muito. E a primeira vez que eu vi esse nome, Ana Lucia, foi no Lost, que tinha uma personagem. Eu falei, olha que nome forte, importante, assim. Era bem legal, até pela construção daquele personagem que era envolvente. E a questão de eu não colocar nome, idade, muitas características físicas, é que eu não queria criar estereótipos, porque como é uma leitura subjetiva, porque ela vai falar de coisas que muitas vezes você sente, eu não queria que a pessoa identificasse com uma pessoa específica. E eu queria que a construção do personagem ficasse a cargo de quem lesse. Então, uma pessoa pode ler e achar que o personagem é de tal maneira. Eu tenho uma visão desse personagem, mas eu não queria transmitir ela porque eu acho que é interessante essa construção subjetiva. Porque cada um vai fazer de um jeito, cada um vai pensar que aquela pessoa, né, no caso o personagem, vai ter uma característica própria, dependendo da vivência dela. Então, foi mais para fugir de estereótipos do que por falta de querer construir. Eu queria que fosse subjetivo mesmo, que ficasse a cargo de cada pessoa. Mas a Ana, que você coloca mais detalhes, também foi proposital? Ou você achou que essa personagem precisava de mais detalhes para construir melhor a história? Sim. Você fala da idade, né, que seria entre 20 e 30 anos. É a única que a gente tem mais informações, que a gente consegue construir baseado no que você escreve, não só com a nossa imaginação. Ela teve uma construção um pouco mais detalhada, mas foi por acaso. Porque quando eu pensei na construção dos 3 personagens, eu pensei em coisas antagonistas. Então você tem um meio termo do personagem masculino, que é o protagonista da história, e você tem a ex-namorada dele como uma pessoa que traz sentimentos contrários, e você tem a Ana Lucia que traz sentimentos favoráveis. Então, quer dizer, a construção delas está mais ligada ao conflito interno emocional dele, e elas são personificações desse conflito, porque ele acha em um conflito emocional, enquanto na outra ele acha um porto seguro. E na verdade isso cria um conflito nele, porque ele percebe que a construção das relações ela se diferencia, e aí ele acaba se questionando sobre as próprias convicções. Então elas são mais personificações de conflitos emocionais do que realmente... mas ela tem uma característica mais detalhada por coincidência, não foi proposital. Bom, apesar de não ter muitos detalhes em relação aos personagens, cada um deles tem uma personalidade. A gente consegue perceber alguns hábitos, né, onde eles trabalham, assim, alguns detalhes a gente consegue perceber. Para criar essa personalidade, de onde que veio a ideia? Você disse que quis colocar um pouco a questão, personificar os sentimentos, as questões, né? Por exemplo, aliás, uma representa uma parte boa, a outra uma parte mais ruim, né? Que ainda está muito ressentida.
Mas como é que você criou a personalidade deles? Olha, uma boa pergunta. Boa pergunta. Acho que nem eu pensei nisso. Mas surgiu. Vamos lá. Como eu falei, ele se caracteriza como uma base neutra, né? Eu não descrevo o trabalho dele, etc. Poucas coisas são descritas, mas a ideia era a construção da identidade dele me dar a possibilidade de mudanças. Então ele começa, né, meio fragilizado, ele muito sensível ainda às coisas que ele sente, e então é mais ou menos isso. Não dá para falar muito sobre a personalidade dele, porque eu não pensei muito nisso. Enquanto ela traz essa coisa do conflito emocional e da intensidade da emoção, porque ela desconstrói muito as coisas que ele pensa e sente. Então ela vem como uma personalidade mais intensa, mais emocional no sentido das ações, onde ela consegue desconstruir a estabilidade do personagem, mas então ela seria uma pessoa ao mesmo tempo independente. Ela parece uma personagem mais madura, assim, a impressão que eu tive lendo o livro. A ela? Não, talvez. É ela a que ele conhece. A Ana Lucia. Isso. Então, a outra vem no sentido dessa coisa conflituosa mais intensa da relação, onde ele tinha muito retorno emocional, mas não tinha nenhuma estabilidade. E a Ana Lucia vem para trazer o oposto. Ela é madura, ela é decidida, ela parece ter uma carreira consolidada, ela já é mais independente, até pelas características que eu descrevo da casa dela e um pouco do trabalho dela, que também não é muito específico. E ela vem trazer o oposto da outra personagem. Ela tem uma personalidade independente. Eu acho que ela traz... não é a palavra correta, mas ela acaba trazendo a mulher moderna, que é essa mulher que busca as coisas e etc. Eu acho legal ter construído ela como personagem, porque ela complementa algumas coisas dele que faltavam nele. Ele acaba também se questionando. Ambas trazem conflitos emocionais, só que de formas diferentes. Uma traz em aspectos negativos, porque acaba trazendo sofrimento para ele, enquanto a outra traz num sentido de plenitude. Ele consegue também se transformar através da influência da relação dela, mas de uma forma tranquila, suave, serena. Tem alguma coisa a ver com a sua história pessoal, o livro? Não. Não? Não. É até interessante isso, porque... Nem um pouquinho você não trouxe de alguma ex-namorada? Se alguma ex estiver assistindo, não fica brava? Não, porque aí ficaria muito subjetivo a mim. Eu não queria que fosse algo que tivesse significado para mim. Um dos quesitos que eu busquei quando eu escrevi o livro é que eu queria que ele tivesse significado para os outros e não para mim. Apesar dele ter um significado muito subjetivo para mim, porque na verdade a construção do livro envolve muitas coisas. Mas não tem nada muito a ver comigo. Uma das primeiras dicas que eu tive quando eu comecei a escrever dessa minha amiga é que um bom escritor também é um bom mentiroso. Ele consegue falar verdades, mas escrevendo, não mentiras, mas não escrevendo sobre ele. Porque o interessante é você sair, né, do seu subjetivo. Mas o livro tem um significado para mim no sentido que ele é uma construção coletiva. Porque começou como um projeto pessoal meu, mas envolveu muitas pessoas nisso. Que me ajudaram no processo de conclusão dele e todo o processo. Mas a história tem algumas coisas, por exemplo... a gente ouve muita coisa, né? Como pessoa, de amigos e tal. Então, em alguns momentos, claro, eu resgato algumas experiências, mas não são no sentido de serem minhas e tal. E também não são as experiências, né, contadas ou ouvidas mas não tem como fugir totalmente. Algumas referências a gente acaba sempre... Sem dúvida. Bom, falando sobre a narrativa do livro, é uma linguagem simples, fácil de entender,
Foi seu objetivo colocar isso dessa forma mais fácil, né, mais palatável, digamos assim, em relação a algum público-alvo que você já estava pensando? Por exemplo, um público adolescente? Foi proposital a escolha desse tipo de linguagem? Ela acabou acontecendo, porque eu queria um livro que fosse tranquilo, porque apesar dele tentar trazer essas questões filosóficas da reflexão, eu queria que ele fosse fácil de entender. Ele não é um livro científico, acadêmico. Eu acho que a literatura tem que ser acessível no sentido da linguagem. Então, se eu me preocupasse muito em rebuscar ela e trazer coisas muito complexas, apesar das emoções serem complexas, eu queria trazer um livro que fosse legal de ler. E não escolhi o público. Conforme ele foi construindo, eu fui levando ele para as editoras. Foi a editora que foi me mostrando para que público ele iria acabar indo, sabe? E hoje você acha que o público é qual? Eu acho que ele serve para adolescentes de 14 anos para cima, aí, acho que do 9º ano para frente. E eu acho que para o adulto ele traz, como você até falou sobre ele, aquela questão saudosista, mas também traz algumas reflexões sobre o momento atual que você pode estar passando. Algumas pessoas que leram o livro falaram que o livro ajudou, no sentido, acabei de terminar uma relação e o seu livro está me ajudando muito. A ideia não era ele ser um livro de autoajuda, mas se ele está servindo para isso, ótimo. Mas a minha preocupação está te ajudando de que maneira? Porque tem vários aspectos que ele pode te ajudar. Minha preocupação é essa, quando alguém me pergunta, aliás, afirma que o livro ajudou ela. Eu fico pensando, ajudou em que sentido? Porque não tem como eu mensurar isso, entendeu? Né? Não tem Então a minha preocupação é essa, se ajudar de forma correta, positiva, legal, mas lembra que é um livro e tem outras coisas que você pode refletir sobre. Bom, você falou um pouco sobre a volta à adolescência, né? Quando a gente lê o livro, dá essa sensação de voltar um pouquinho para o passado. Isso foi intencional ou não também? Também não. Também não. E isso foram coisas que vieram trazendo para mim, foram os feedbacks. Eu fiquei feliz por isso, porque eu acho que a adolescência ela é uma fase importante da vida daquele indivíduo, de qualquer indivíduo, porque é quando nós estamos experimentando pela primeira vez a nossa capacidade emocional, né? E por isso que ela é tão intensa, ela é tão conflituosa, é onde você está reformulando a construção da sua identidade. E eu acho que uma adolescência sadia, uma adolescência bem vivida, com experiências emocionais sadias, trazem um indivíduo mais completo Claro que não é isso que vai determinar aquele indivíduo, mas é uma fase onde você vai entendendo onde estão os seus limites, até onde você chega naquele momento, é onde você vai buscar novas construções. Então é legal que as pessoas falam que remete à adolescência, porque ela é uma fase que cria essa questão da identidade e das transformações. Mas não foi intencional. Muita coisa do que me trazem não foi intencional no livro. Gustavo, como é que você se inspirava para escrever esses capítulos? Porque a folha em branco lá, quando você abre a tela do computador, tá tudo em branco, é um desafio, é terrível, né? Parece que não vai sair nada. Como é que você se inspirava? Tinha dia que não saía nada? Olha, tinha um ritual? Tomava muito café, igual é a capa do livro? Não, aliás, eu detesto café. Olha só! A construção, eu vou dar a mesma resposta que eu dei no evento lá da psicologia, porque ela faz muito sentido. A gente pensa muito no sentido de inspiração, como se viesse algo assim e saísse. Não é assim. Não foi, pelo menos para mim. Talvez tem pessoas que trabalhem muito com a inspiração. Mas como eu sou um pouco metódico nesse sentido da escrita, porque eu não penso muito em como eu vou escrever, eu penso muito em como quem vai ler, quais significados pode ter aquela leitura se chegar em alguém. E então é muita transpiração,
diria que criatividade, mas ela vem da determinação de você querer fazer algo. E a construção do livro foi bacana porque eu vi que eu tinha limitações na minha escrita. Deu para perceber que eu tinha que me esforçar muito para me inovar, porque eu estava muito acostumado a escrever coisas curtas. E ela aconteceu de forma assim, bem diferenciada. Tinha dias que eu sentava em 1 hora eu conseguia escrever 2 capítulos, 3. Tinha dias que eu escrevia uma frase. Tinha dias que eu escrevia um monte de coisas que não foram para o livro, porque descontextualizavam na hora que eu relia o contexto dele. Então acho que é muito mais transpiração, é muito mais determinação de você criar alguma coisa do que realmente uma inspiração. A inspiração acho que é o que te move no início. É aquela coisa de, em determinado momento você fala, vou fazer isso porque vai ser bacana. E depois a construção ela vai vir da transpiração, criatividade e determinação. E eu acho que não é só nesse sentido, acho que tudo na vida acaba se construindo dessa maneira. Porque senão você acaba achando que aquilo que você quer não tem sentido. Então é essa busca pelo novo que vai te incentivar. Não sei se foi tanto inspiração, não. Muita transpiração. Foi. Gustavo, você comentou que o livro começou como um projeto pessoal e que depois seus amigos gostaram, você teve algumas críticas positivas e você resolveu publicar. Como é que você conseguiu os patrocínios, apoio? Como é que foi essa correria? Olha, a construção dele, como eu falei, foi coletiva. E o que acho que mais me traz significado no livro é o envolvimento que as pessoas tiveram nele. Os patrocínios, óbvio, foram essenciais para a consolidação do projeto. Tanto que eu queria agradecer o Geoserve, Lívia Salgados, a Barateira, Sorveteria do Lago, o Rafael Bigarelli Fotografia, porque foram essenciais para a consolidação do projeto. Mas o que antecedeu o projeto foi que amigos meus relacionados à arte, o Yuri Sertain, que foi o responsável pela capa, e a ideia da capa foi dele, e eu acho que a capa que ele construiu, ela é a identificação do livro. Talvez ele não fosse tão bem aceito se não fosse a construção artística dele. E também teve uma breve revisão da Gabi Damada, que é uma amiga minha formada em letras. E o que mais me deixou contente na consolidação desse projeto foi que muitas pessoas leram ele antes, me deram dicas, eu consegui reformular ele. E principalmente o Yuri e a Gabi, que tiveram assim influência direta neles e que se prontificaram a me ajudar, porque eram limitações minhas, foi muito legal. Então, assim, quando eu peguei o livro na mão e olhei ele, eu falei, isso não tem o significado só porque foi eu que fiz, não. Porque pessoas que eu gosto muito se envolveram no projeto, e aí, conforme ele está andando, né, que ele ainda não terminou, e eu acabo conhecendo outras pessoas, acabo entrando em contato com outras pessoas, que nem você agora nesse momento, e é um prazer, sabe, ver que isso se constrói não só porque é algo meu, sabe, mas porque pessoas vão se envolvendo na leitura e tal, e acabam falando, não, isso é legal. Então acho que é mais ou menos isso. Bom, o Gustavo está até cansado de tanto elogio que ele já recebeu por causa do livro dele. Agora, em relação às críticas, eu acho que a autocrítica é sempre a mais impiedosa, né? Nós somos muito severos com a gente mesmo. Quais são as suas autocríticas em relação ao livro? A maior delas é que faltou tempo de revisá-lo. Ele deveria ter passado por mais revisões, passaram erros de português, passaram erros de digitação, e essa foi a maior crítica que eu tive sobre o livro. Foram erros gramaticais e de digitação. E eu acho que as pessoas têm razão nisso, porque é um livro e ele é definitivo, né, enquanto edição, mas na construção das ideias eu acho que esses erros não prejudicam o contexto da história, mas são erros que têm que ser reformulados numa segunda edição, porque não pode. Não pode ter.
Gustavo, você é professor, gostaria que você desse uma opinião em relação às novas tecnologias. A gente sabe que a juventude, hoje o pessoal domina muito, né? Celular, tablet, mas o livro, às vezes, ele acaba ficando um pouco esquecido. Infelizmente, as pessoas, não só os jovens, né? O brasileiro, no geral, não tem muito o hábito da leitura. Como é que você avalia essa questão e como competir com a atratividade das novas tecnologias e a simplicidade do livro? É uma pergunta difícil. É uma pergunta... Aliás, é um tema que dá sempre muita discussão. Né? É complexa, mas vamos como lá. Educador. Eu vou tentar resumir. Bom, primeiro que eu acho que a gente tem 2 parâmetros de tecnologia. Ela vem, óbvio, para somar algumas mudanças dentro da sociedade e a tecnologia, qual o aspecto mais positivo que eu, como educador, vejo? Ela trouxe o acesso à informação mais fácil. Hoje em dia a internet, principalmente por ser ainda um meio livre de comunicação, onde as pessoas podem se expressar muito, ela tem uma função social muito grande, porque é ela que dá voz ativa para uma população que não tinha voz. Porque o rádio e a TV, eles trazem, isso não é uma crítica, porque na verdade é uma construção histórica, mas nós como ouvintes ou espectadores somos passivos no processo de construção da informação, e a internet trouxe essa possibilidade de você criar conteúdos ativos. Eu acho isso muito bom, porque ela deu voz para muita gente que talvez não seria ouvida, para muitas causas. E esse é o aspecto que eu acho que ela vem a somar, principalmente por ela hoje estar no celular, você tem um acesso muito móvel a essa comunicação, né? Ela é importante. Mas ela traz uma mudança no processo de construção da informação, porque enquanto a gente estava acostumado, eu ainda peguei um pouco desse processo da enciclopédia, porque a gente não tinha internet, né? O Google, o pai, né? do conhecimento. Então a gente tinha o hábito e a necessidade de buscar em meios físicos a leitura. E hoje em dia nem tanto, porque a gente tem esse meio de informação. Eu acho que o que a gente passa não é uma crise no sentido da leitura, porque se você analisar de forma crítica, na verdade é um processo de transformação, onde as pessoas estão buscando em outros nichos conhecimento. E isso eu acho que é importante. O que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é não deixar o livro morrer, porque ele ainda é um processo de construção de conhecimento importante. E isso eu falo qualquer tipo de livro, seja literário, acadêmico, didático, pedagógico, porque ele ainda é o que, quando você está ali na cabeceira da cama, ou quando você quer buscar uma informação ainda com mais referências, que passa por um critério de avaliação, ainda é ele. Mas a internet vem sim com uma pegada muito crítica, e eu acho que cabe aos meios de comunicação estarem atentos a esse processo, porque apesar de a busca da informação não estar nos livros, ela está em algum lugar. Então é melhor ela estar em algum lugar do que em nenhum lugar. Não existir. Né? Que nem o Enéas falou naquela eleição da prefeitura. É melhor a escola do que a não escola. Né? E eu acho que nesse sentido a tecnologia é melhor o acesso à informação do que nenhum acesso a ela, mesmo que ela não esteja focada nos livros. E aí cabe, né, às pessoas desse contexto que buscam, né, mercados, estarem atentas a essas mudanças. É o que a gente sempre fala, né? As ferramentas, elas estão aí. Agora, como nós vamos utilizá-las, aí fica a cargo nosso. A responsabilidade é nossa, né? Se vai utilizar ela de uma forma positiva ou não. Gustavo, agora minha última pergunta para a gente finalizar aqui o nosso programa, que nosso tempo já está acabando. Planos para os próximos livros? Quero saber já. Em primeira mão, conta. Bom, claro, fazer uma nova edição dele, porque ele é o meu primeiro filho, né? Então eu gostaria que ele desse continuidade, se possível. Pensou em dar continuidade para a mesma história?
A princípio existia. O final, né, da edição dele não é o mesmo final que ele tinha no início. E aí quando ele passou pelo processo de edição, o final foi mudado, porque senão o final, a princípio, seria frustrante para o leitor, porque não terminaria nesse livro. A ideia era dar uma continuidade no livro, mas aí entraria todo aquele processo de tem que ter uma outra edição. Ele não é um livro, né, como esses best-sellers que você tem a certeza que você vai conseguir fazer uma continuidade. Então, no processo de edição, eles me aconselharam fechar a história nesse livro para que não frustrasse o leitor, porque aí ficaria uma história em aberto que talvez não teria fim, porque não teria uma continuidade. E projeto futuro, eu tenho o projeto de fazer algo diferenciado, que seria pegar histórias de pessoas cotidianas e aí dar uma cara, né, literária para essas histórias, para as pessoas que quiserem contar a sua história, e aí trabalhar em conjunto com pessoas que fazem quadrinhos, arte, e aí transformar essas histórias cotidianas em algo assim poético, mas eu queria que viesse das pessoas comuns, que a gente chama de comum, sabe? Que somos nós, sabe? Da vida cotidiana. Esse é um projeto futuro que eu tenho em mente, não sei se ele vai se consolidar, porque eu quero consolidar esse primeiro, mas eu quero consolidar esse segundo projeto de entrevistar pessoas, ouvir a história delas e trabalhar essa história de forma artística, porque, como eu falei, o que mais me deu prazer no livro foi a influência coletiva dele. Então eu quero já desde o início, num segundo projeto, trabalhar com outras pessoas e criar de forma coletiva essas coisas. E trazer uma mensagem como nesse livro traz, sempre filosófica, sempre reflexiva e usando dessas histórias cotidianas. Gustavo, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Câmara Entrevista. A TV Câmara está de portas abertas quando você lançar o seu segundo livro. A gente vai, com certeza, vir aqui dar uma entrevista pra gente para falar um pouco sobre essa obra. Nossa ideia é justamente valorizar as pessoas aqui de Jaú, né, os nossos artistas jauenses. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu agradeço novamente a oportunidade, é um prazer estar aqui, você é uma ótima profissional. Conheço também você na vida pessoal, admiro muito e é muito legal estar perto de pessoas que a gente admira. Obrigada, Gustavo. Gu, né? Já que é amigo, agora eu posso chamar de Gu. Nós conversamos então com o Gustavo Martinho, que ele é professor e escritor jauense. Se você quiser acompanhar essa entrevista novamente pelas redes sociais, é só procurar Câmara Municipal de Jaú no Facebook e no YouTube. Muito obrigada e até a próxima!